Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso terceiro dia. Só estou conectando o pessoal do Instagram. Vamos lá. Muito bem, então agora tudo conectado. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa terceira aula, o nosso terceiro encontro. Como passa rápido, né? Como que os dias passam rápido, a semana passa muito rápido. E isso é uma reflexão muito importante que a gente deve fazer para a nossa vida. O quanto a gente está aproveitando cada momento e cada segundo. Então, essa é a frase que eu queria começar a nossa aula de hoje. Então, todo mundo pode iniciar mandando seu boa noite, de qual cidade você é, de qual estado você é, que isso também é bem importante para nós. Além disso, bem importante, se você está ouvindo, se você está me vendo, também manda um joinha para poder ter uma melhor conexão com você em relação a isso. E a gente vai rever um pouquinho do que a gente já viu nos últimos 2 dias, onde o nosso primeiro dia era aprender a dizer não. Boa noite, então, a Jana, a Dai, a Lu, a Monique, o Arthur. Muito bem. E, então, dando continuidade, o nosso primeiro ponto da nossa segunda-feira foi aprender a dizer não. E ontem eu desafiei você em relação ao que estava preso em você, a sua armadura, o que realmente estava prendendo você. E eu desafiei você a responder essa pergunta para você. E o segundo ponto era o que realmente impulsiona você, a realmente fazer você acordar todo dia feliz para realmente fazer a mudança que precisa ser feita na sua vida. Então, quem conseguiu responder, quem conseguiu fazer a atividade de ontem, também compartilha aqui conosco, porque é muito bacana de a gente poder entender como que está sendo esses dias com você. Quem também está conosco desde segunda em relação ao açúcar, que é o desafio até domingo. Conte e compartilha conosco como que está sendo essa parte desse desafio. E está sendo muito bacana, porque estou recebendo vários feedbacks pessoalmente também, de quanto está fazendo a diferença essas dicas, compartilhando o meu dia a dia com vocês, que está ajudando muitas pessoas. Então, eu fico muito, muito, muito feliz. Boa noite a Fábio, boa noite a Andressa, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. E hoje a gente vai para o nosso terceiro ponto, que é o nosso terceiro degrau que a gente vai dar como passo hoje. O primeiro a gente deu na segunda, que vocês estavam junto comigo, que foi aprender a dizer não. O degrau de ontem foi eliminar e identificar qual é a armadura que está presa em você. O que realmente impossibilita você de dar muitos passos na sua vida. E identificar o que realmente lá no fundo do seu coração faz com que palpite, que dê aquela energia, aquela paixão de realmente fazer
a diferença na sua vida. E hoje a gente vai para o nosso terceiro degrau. E quem está comigo, que está preparado a subir o terceiro degrau, manda um ok, manda um joinha, uma palminha, que está preparado para subir o terceiro degrau, rumo a uma mudança na sua vida. Então, quem está comigo, palminha ou joinha para subir o terceiro degrau. O Feliz, isso, o Feliz está junto conosco, que legal, vamos lá, vamos dar o nosso próximo passo. E qual é, Simo, qual é, Nutri, o terceiro degrau, o terceiro passo? A Lu, a Bianca, que legal. Terceiro passo de hoje é exatamente eu ter foco. Foco da onde eu quero chegar. O que significa isso, Simo? O que é ter foco? Foco é eu criar uma estratégia, uma linha da onde eu desejo realmente chegar. E esse foi o terceiro passo que eu tomei como decisão para mudar os meus hábitos em relação à alimentação e em relação ao exercício físico. Foi quando eu tracei um foco, porque lembram que ontem, quando eu compartilhei com vocês que o meu impulsionador era em relação a ser mãe, ao momento em que eu desejar ter um filho, isso é o que me impulsionou a mudar os meus hábitos alimentares e iniciar o exercício físico. Só que para isso, eu precisei manter um foco e criar uma estratégia de como executar esses passos a partir do momento em que eu decidi o que eu queria e que batia internamente dentro de mim para essa mudança desses meus hábitos. Eu precisei criar, então, o meu foco. Eu criei uma linha, uma estratégia, uma direção da onde eu iria estar e aonde que eu queria chegar. E nessa estratégia, nessa caminhada, eu construí tudo o que eu precisava fazer para realmente eu poder mudar os meus hábitos em relação à alimentação e o início da prática do exercício físico. Eu vou compartilhar um pouquinho de como eu criei essa minha estratégia para mim conseguir chegar no meu resultado, mas através de um foco. Então, eu dei os meus primeiros passos. E os meus primeiros passos foram: como que eu vou mudar a minha alimentação? Como que eu vou realmente me alimentar melhor? Como que eu posso me alimentar melhor? Então, eu fui em busca, porque naquele momento eu ainda não estava iniciando a minha formação em nutrição, eu fui em busca de uma nutricionista. E essa nutricionista, ela me ajudou a elaborar um cardápio específico para mim. E foi a partir desse primeiro momento, o meu primeiro contato em mudar os meus hábitos alimentares. E no segundo ponto, foi aonde eu fui em busca de iniciar o exercício físico. Mas eu não iniciei como uma pessoa desesperada, porque como eu estava com o excesso da gordura no meu corpo, eu não fui que nem uma louca desesperada em busca de fazer o exercício de uma forma todos os dias, onde eu precisasse treinar todos os dias, 2 horas por dia, tipo, semana inteira, corrida, tudo. Não. Eu iniciei de uma forma mais lenta. Eu comecei com a caminhada.
Essa foi a minha primeira estratégia em relação ao exercício físico. Eu iniciei com a caminhada. A partir do momento em que eu fiquei umas 2, 3 semanas na caminhada, eu comecei a me desafiar em relação a caminhar e correr. E depois eu fui aumentando a minha intensidade da corrida, mas continuava tendo uma quadra de caminhada e 4, 5 de corrida, até o momento em que eu me desafiei a realmente a correr mais. Só que aí eu percebi que faltava algo. E foi no momento em que eu fui em busca de um profissional da área. E foi nesse momento que muita coisa também mudou em relação a mim. Porque eu percebi que conforme eu ia eliminando a gordura, conforme eu ia retirando o processo de inflamação do meu corpo, o que acabava acontecendo? O meu corpo, ele ficava mais flácido, sabe? Nessa região, principalmente a mulher do braço, ele começa a ficar mais flácido. E eu entendi, porque naquele momento foi quando eu iniciei a minha graduação em nutrição, que eu entendi que foi na minha primeira disciplina que a minha primeira matéria, que era voltada à nutrição, que explicava da importância da alimentação, mas que em conjunto a gente precisava ter um exercício físico de acordo. E aí foi o momento em que eu fui buscar a ajuda de um profissional. E foi baseado nisso que aí sim entrou toda a parte de trabalhar realmente, não só a parte cardio do meu corpo, que era a corrida, mas em conjunto a parte de trabalhar o meu músculo, que o meu músculo também é muito importante de ser trabalhado, porque ele precisa a todo momento também de um estímulo, mas principalmente para mim trocar o que é a gordura pela massa magra, que a massa magra é o que nos previne de muitas doenças do nosso corpo, e principalmente para o nosso envelhecimento, para a gente ter muito mais disposição, mais energia. Então, esses foram os 2 primeiros passos que eu dei quando eu tracei uma estratégia da onde eu queria chegar. Só que também buscando isso, eu tracei como que eu queria chegar e quanto que eu queria mudar na minha vida. Quanto que eu queria eliminar de gordura da minha vida. Então, eu criei essa estratégia que eu queria mudar isso num período de até aproximadamente 3 anos da minha vida. Que eu tinha consciência que tudo que eu tinha ganhado não era da noite para o dia e que eu precisava de um período para eu poder eliminar isso do meu corpo. Isso é muito, muito, muito importante. Claro que isso aconteceu antes desses 3 anos. Por quê? Porque a partir do momento em que eu criei um hábito, tudo ficou muito mais fácil de executar. A mudança dos meus hábitos alimentares e a prática do exercício físico. E posso comunicar para você que a parte mais difícil não foi treinar, não foi iniciar o exercício físico. Foi exatamente aprender quais eram os meus melhores alimentos, o que realmente me deixava bem, que me dava disposição no meu dia a dia. E queria trazer um benefício para a minha vida. E passaram-se basicamente uns 5 anos durante esse período. Muita coisa mudou na minha vida. Muitas coisas mudaram. Mas chegou um momento que também, no momento em que eu me formei, eu entendi que além de eu precisar entender como eu olhava para o alimento, como que era sentar e realmente olhar, ter uma atenção plena para o que eu estava comendo, foi o momento em que eu decidi, então, trabalhar a minha mente. No momento em que eu fiz vários cursos, a formação em coaching,
para conseguir entender como, primeiro, eu me comunicava com todos os alimentos e, principalmente, para poder entender muitos dos meus clientes que passavam pelas mesmas dores do que eu, porque eu ajudava essas pessoas. Muitos atingiram seus objetivos, mas muitos também não entendiam porque necessitavam, por exemplo, daquela vontade de ter que comer aquele doce, ou de fazer tudo certinho e do nada parar de fazer, desistir. Então foi muito, muito importante esse outro passo que eu dei na minha vida. Mas tudo voltado lá no início, quando eu comecei a nossa live, quando eu comecei a falar do foco. Foi quando eu criei essa estratégia, essa caminhada da onde eu queria chegar, eu precisei colocar foco. Porque nesse caminho, muitos foram os obstáculos, muitas foram as adversidades que aconteceram nesse momento, e muitas vezes, se eu não tivesse mantido o meu foco da onde eu queria chegar, eu teria desistido no meio do caminho. Então, isso é muito importante, que você consiga compreender que para tudo na nossa vida, a gente precisa ter foco. E o foco, ele está lado a lado com o saber dizer não. É um casamento, um com o outro. Porque se eu tenho uma meta traçada, eu vou precisar dizer não para muitas coisas. E muitos obstáculos vão estar no meu caminho. Mas eu vou ter a capacidade de conseguir passar por esse obstáculo e entender o que esse obstáculo está fazendo no meu caminho e automaticamente fazer a retirada. Ou simplesmente, se eu não conseguir retirar, ok, entendeu por que ele está ali? Qual realmente é o propósito? O que eu preciso aprender com esse obstáculo e seguir em frente? Quem tá aí, que tá me ouvindo, que tá gostando, manda um joinha, né? Estou vendo que tem várias pessoas aqui conosco. Quem tá conseguindo compreender o que estava faltando foco na sua vida também, vai mandando aí para a gente poder se conectar muito mais. A Elisete, muito bom. A Fábio mandou uma pergunta. Hoje comecei a fazer meia hora de caminhada com a minha irmã. Parabéns, Fábio. Isso mesmo, é um primeiro passo. É o primeiro passo que você está dando rumo à mudança, rumo ao que você busca para a sua vida. E colocando as estratégias, o passo a passo que eu estou colocando nesses 5 dias, isso vai fazer uma diferença muito, 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 muito grande na sua vida, Fábio, e na vida de cada um de você que está aqui conosco. E que legal, a Sebastiana também, isso, também está nos mandando que está alinhada conosco em relação ao foco. E, principalmente você, agora que está dando esses primeiros passos, o que eu quero ensinar hoje é uma técnica que eu uso muito para mim, voltada à parte de basicamente tudo que eu passei de segunda, ontem e hoje, para você realmente criar uma estratégia para você manter um foco. E a pergunta que eu quero fazer para você no dia de hoje, qual realmente é a minha meta? O que realmente eu quero mudar na minha vida? Na pergunta que você respondeu ontem, em relação ao que faz você brilhar o seu olho, que impulsiona você, é exatamente a sua meta. É isso que você vai precisar traçar para que automaticamente você não perca o seu foco. Você vai ter que colocar também nessa folha, você vai pegar uma folha, você vai colocar o seu objetivo ali. Eu vou
melhorar os meus hábitos alimentares e iniciar o exercício físico, pois vamos formular melhor, pois eu quero ser uma mãe saudável no momento da minha gestação. É um exemplo, tá? Então, vou colocar isso. Baseado nisso, eu vou traçar agora as próximas etapas. O que eu preciso, então? Qual é o meu primeiro passo? Qual o primeiro passo que você precisa dar para conseguir atingir o resultado, a meta que você escreveu aqui em cima? Eu preciso ir em busca de um profissional da área de nutrição para poder me ajudar a me alimentar melhor. Preciso dizer não para os meus familiares. Que mais que você pode colocar? Preciso iniciar a prática do exercício físico de 2 vezes na semana. Uma caminhada, por exemplo. Preciso, quando ir no supermercado, realmente escolher quais são os melhores alimentos para mim. Então, é traçar qual é o passo que você vai precisar fazer para realmente você atingir a sua meta. E tudo está voltado ao foco. Isso é muito, muito importante, que você precisa ter clareza de exatamente quais serão os passos, quais serão os degraus que você vai ter que passar para atingir o resultado do que você busca. E também, o outro ponto muito, muito, muito importante, além de descrever quais serão esses passos, é exatamente manter o seu foco. É criar uma linha e automaticamente manter essa linha. Lembre-se que nessa reta, nessa linha, vai ter algumas curvas. Mas essas curvas, elas precisam ser pequenas. Curvas pequenas e não curvas gigantescas. Porque a curva pequena é um pequeno deslize e que rapidamente você volta na sua reta. Mas quando você entra numa curva muito grande, a gente sabe o quanto é mais difícil para retornar em uma linha reta. E o quanto a gente fica muito mais tenso, mais desequilibrado. Vamos pensar você, quando você está dirigindo e que você está numa via que ela é reta, ela é tranquila, você vai se sentir com confiança em dar os próximos passos numa boa. Mas quando você entra numa via onde ela tem muitas curvas, curvas que são muito acentuadas, elas se tornam muito mais difíceis, elas têm muito mais dificuldades, a gente tem que ter muito mais atenção. E isso a gente pode correlacionar ao nosso foco. Exatamente. Se eu estiver numa curva pequena, é muito mais rápido eu voltar aonde eu quero chegar. Mas se eu sair muito do que eu tracei, vai ser muito mais difícil para eu conseguir retornar na minha meta. Então, essas dicas de hoje à noite são muito, muito, muito importantes para você, juntamente com as dicas que eu dei ontem, você dá muitos outros passos na sua vida. Quem conseguiu compreender ou tem alguma dúvida em relação a como conseguir montar isso, como criar essa estratégia em relação ao foco, pode escrever aqui que eu vou ajudar você a como poder descrever muito mais fácil, tá? Então, podem fazer aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, que eu ajudo você. E para você também ter um plus para ajudar você a realmente entender mais o que é o foco, como que eu posso manter muito mais o meu foco e melhorar cada vez mais, eu tenho esse livro aqui, que ele é muito, muito legal, que é A Única Coisa. E
o foco pode trazer resultados extraordinários na sua vida. Porque quando a gente traçou essa linha da onde a gente quer chegar, a gente tem clareza exatamente de tudo que precisa ser feito para atingir esse resultado e essa meta. E esse foi um dos pontos que também mudou muito na minha vida. Junto com o saber dizer não, quando eu identifiquei o que me prendia e quando eu entendi o que me impulsionava para a minha vida e quando eu criei uma estratégia de como eu ia dar cada passo, cada degrau rumo ao resultado, ao objetivo que eu buscava naquele momento na minha vida. E isso eu uso muito, muito, não só nessa parte de mudança dos meus hábitos, do exercício, mas eu uso muito para muitas outras estratégias que eu busco na minha vida. Tanto para a parte profissional, pessoal, estratégias de viagem. Por quê? Porque quando eu crio o que eu quero e o que eu preciso fazer, eu sei exatamente o que é importante eu seguir daqui para frente. Então, isso é muito bacana. E muitas coisas, muitas coisas na sua vida vão começar a acontecer com esses pequenos passos. Porque você já deu o terceiro passo. Na segunda, quando a gente iniciou, você estava lá embaixo. Talvez você não sabia nem como fazer, ou qual o melhor caminho, ou para que lado que eu vou. E na segunda, você já deu um passo. Ontem você deu o segundo passo. E hoje a gente está no nosso terceiro passo. E eu estou muito, muito feliz com cada um de vocês que está junto comigo, dando os passos de mudança, da transformação da sua vida. E isso é muito bacana, porque a sua vida, ela vai dar um plus, ela vai melhorar em todas as áreas. E sim, a partir desse momento que a gente está no terceiro degrau, você já pode olhar lá para cima e ver que não falta tanto assim, que não é tão difícil assim, porque você entendeu qual é o real motivo de você realmente querer mudar, o que hoje não agrega em nada na sua vida. E a Jandira compartilhou aqui conosco uma frase muito bacana, que mudar os hábitos não é fácil, mas a gente precisa de muita persistência. Muito, muito bom, Jandira. Parabéns por essa sua frase, muito importante, porque realmente é o que eu falei lá na segunda. Mudar não é fácil. Não é fácil, mas também não é impossível. E sim, eu preciso manter a muita persistência e o foco da onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para realmente eu chegar nesse objetivo. Então, fico muito feliz com cada um de vocês, muito orgulhosa de cada um de vocês que deu esses passos junto comigo e que já está fazendo a mudança na sua vida. Então, eu fico muito feliz com todas essas pessoas que estão compartilhando conosco, que já tomaram algumas decisões nas suas vidas e que são essas pequenas decisões e que fazem uma mega diferença. E a Fábio falou algo bem importante também. Temos que ter força de vontade. A força de vontade, Fábio, é exatamente o que eu falei ontem.
É descobrir o que lá dentro de você faz com que você tenha energia, disposição, que faz com que realmente você pague o preço para realmente atingir esse resultado, esse objetivo de mudar na sua vida. Então, muito feliz na nossa terceira aula. Amanhã a gente já vai para a nossa quarta aula. E depois, na sexta, a gente vai ter a nossa quinta aula. E junto comigo, então, a gente vai ter uma convidada muito especial. Então, na sexta-feira, então eu convido você já a ir se organizando, porque é uma convidada muito especial que vai estar comigo e com vocês na sexta-feira. Se posicionem, achem um lugar legal na sua casa, porque vai ser uma live muito diferente do que essas que vocês estão acompanhando de segunda até amanhã. Então, essa pessoa ela vai vir para realmente contar como que esses passos, essas transformações, essas decisões que ela tomou na vida dela vão fazer toda a diferença. E fizeram a diferença na vida dela. E ela compartilhar isso para você é para ela mostrar realmente que não foi fácil esse caminho, mas ela teve realmente um propósito que batia firmemente no coração dela para realmente fazer toda a diferença. E amanhã, então, eu vou comunicar quem vai ser a nossa convidada especial. E ela está na expectativa, na ansiedade de ser o primeiro momento dela aqui conosco, ser a sua primeira aula ao vivo, né? Estar com essa conexão com cada um de vocês. Então, na sexta, se preparem, porque vai ser um dia muito, muito, muito especial. E podem preparar mais tempo aí no seu horário, que a gente vai passar, assim, de 30 minutos. Porque o que ela vai ter para compartilhar com cada um de vocês, eu sei que vai fazer muita diferença na vida de cada um de vocês. Então, a gente se vê amanhã. Uma ótima noite, uma ótima quarta-feira para cada um de vocês. Aproveitem essa quarta-feira para curtir os seus filhos, o seu esposo, porque é um momento que a gente também, como eu disse lá no início, a gente tem que entender que o tempo passa rápido. E tendo foco, a gente consegue colocar quais são as nossas prioridades importantes. Então, a gente se vê amanhã. Um beijão, uma ótima noite e até amanhã.